Bom dia, pessoal. Então, vamos começar? Vamos, Podemos Thaís? começar. Então, Vamos. meu nome é Carolina Queiroz, né? Faço parte aí do comitê da organização do 5º Congresso IGT de Gestalt Terapia. E hoje estamos com a Thaís Cravo e ela vai apresentar, né? Vilã ou aliada? Contribuições da Gestalt Terapia para um olhar clínico da procrastinação. Então, primeiro eu agradeço a todos que estão aqui, tá? Pessoal do YouTube, pessoal que está aqui no Zoom com a gente, muito obrigado por participarem. E agora é com você, Thaís. Bacana, gente. Bom dia. Reforço aí o agradecimento da Carol. Que bom estar com vocês aqui. Eu vou me apresentar rapidinho, só para vocês saberem de onde que eu falo, né? Qual é o minha bagagem aqui. Eu sou psicóloga, eu sou especialista em psicologia clínica com ênfase na gestalt terapia. Também sou mestre em psicologia, com estudos voltados na área do envelhecimento, e eu também tenho formação em gestalt terapia. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, peraí, para a gente começar a nossa apresentação de hoje. Deixa eu só diminuir aqui. Pessoal, eu vou organizar da seguinte forma a apresentação hoje. Eu vou passar aqui uns slides com alguns conteúdos para vocês, para a gente ir acompanhando. Já aviso, né? A Carol falou, né, que aqui o tema é procrastinação, e eu vou trazer algumas contribuições da Gestalt terapia para a gente poder pensar se a procrastinação pela Gestalt terapia ela vira uma vilã, se ela se torna uma aliada, como que ela pode ser entendida na clínica. O que eu queria avisar é que eu não vou esgotar esse tema aqui. Então, assim, a gente vai falar sobre isso, mas com certeza tem muito mais coisa para falar. Então, eu conto com a participação de vocês também. E aí, como que eu vou organizar essa participação? Eu primeiro vou passar os slides aqui, e assim que eu acabar um conteúdo principal, eu vou abrir para vocês poderem participar. Então, se quiserem abrir áudio depois, né, para trazer alguma contribuição por áudio, a galera está aqui no Zoom. Quem quiser ir falando pelo YouTube depois, eu vou ler todas as perguntas, poder responder dentro do possível aí, o que for. Mas participem, conversem comigo, construam isso juntos, que acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem bacana aqui. Para começar, gente, então, a falar sobre a procrastinação, e a procrastinação, quando ela aparece enquanto figura, né, na nossa clínica, eu não sei como é que é na vida de vocês, na prática clínica de vocês, mas na minha prática clínica a procrastinação aparece muito, né? Então a galera chega muito com, nossa, tô procrastinando, eu tenho que parar de procrastinar, está horrível isso na minha vida. E para além da clínica, eu também vejo muito isso presente na vida particular mesmo das pessoas, né? Não só do que eu encontro no consultório, mas no dia a dia mesmo. E para pensar a procrastinação enquanto figura, eu trago aqui um outro olhar que a gente precisa também entender qual é o fundo em que essa procrastinação aparece. E o fundo que eu estou trazendo aqui é um fundo de contexto social mais amplo mesmo, da gente pensar a nossa sociedade enquanto estrutura maior. Qual a sociedade, quais são as características, a configuração da nossa sociedade hoje? Assim, do que eu queria o recorte que eu queria trazer aqui. É uma sociedade da cultura ocidental, a gente está falando de uma sociedade que tem um ritmo muito acelerado, que busca uma produtividade intensa, que a gente está sempre tendo que fazer alguma coisa, então essa imagem daqui fala disso, né? A gente está tendo que fazer uma coisa ao mesmo tempo, assistir uma live ao mesmo tempo em que a gente fala com a família, ao mesmo tempo que a gente está almoçando, então a gente está sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e isso é visto como bacana, isso é que bom, oba, eu falo que a sobrecarga ela é endeusada, né, de alguma forma na nossa sociedade de hoje. Então, é uma sociedade que, de alguma forma, eu vou falar isso, não vou me aprofundar, porque não é o objetivo aqui, mas é uma sociedade que, de alguma forma, ela lucra com a nossa desconexão. Por quê? Quando a gente está focado no fazer, a gente não se conecta com o ser, né? Então, com essa produtividade intensa que a sociedade exige, a gente se conecta com fazer, 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 e não se conecta com o ser. E o ser vai falar de quem a gente é. Quando isso acontece, qual é a consequência? A gente vai ter o vazio existencial, porque não tem jeito, as nossas angústias, ser humano, é isso aí.
E aí, quando a gente se depara com essa angústia do vazio existencial, como a gente não está conectado com o ser, a gente está conectado com o fazer, a gente vai tentar preencher esse vazio existencial ou produzindo, né, trabalhando, fazendo mais coisas, ou consumindo. E aí a gente vai consumir produto, a gente vai consumir serviço, a gente vai consumir conteúdo, mas tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente faz, né, toda essa forma de lidar com esses vazios existenciais que a gente vai se deparando para nossa sociedade, na nossa sociedade de hoje, é, essa é uma forma que desconecta a gente da gente mesmo e que tem um resultado positivo para a sociedade, para a engrenagem da sociedade de consumo capitalista funcionar. O que significa isso no resumo, né? É interessante para a nossa sociedade que a gente esteja sempre fazendo alguma coisa, sempre em atividade. E é nesse contexto em que a gente vê a procrastinação aparecendo. A procrastinação é justamente o não fazer. Então, a procrastinação é um ato de não iniciar ou não dar continuidade para alguma tarefa que a pessoa entende como necessária. Se a gente está falando de uma sociedade que está prezando, né, pela atividade o tempo todo, por esse ritmo acelerado, um não fazer, ele é um choque, né, visto, né, automaticamente, é coerente que seja visto como um vilão. Então, a procrastinação na nossa sociedade hoje, ela é vista como uma vilã dessa produtividade intensa. Não à toa, quando eu fui montar essa apresentação e eu fui procurar algumas imagens, né, eu escrevi assim no Google, pessoa procrastinando. Aí aparecia, os primeiros links que apareceram foram como eliminar a sua procrastinação, como nunca mais procrastinar, 5 passos para você acabar com esse mau hábito na sua vida. Então, assim, esse é o lugar da procrastinação na nossa sociedade hoje, né? Não procrastine, não faça isso, porque isso é muito ruim. E, de fato, né, para além do fundo social, esse não fazer, ele pode sim trazer prejuízos, sejam prejuízos concretos, sejam prejuízos abstratos. Concretos, a gente vai pensar da pessoa realmente não conseguir entregar alguma coisa que tem que entregar um trabalho no prazo, apresentar alguma coisa que tem que apresentar, faltar uma reunião, enfim. Então, realmente um prejuízo mais tangível, mas também pode ter prejuízo abstrato. Quando a gente fala de prejuízo abstrato, não tem um maior do que o outro, eles são realmente diferentes, mas a gente vai pensar um sentir-se muito culpado, não entender o que está acontecendo, e isso aparece muito na minha clínica, pelo menos, que é eu sei o que eu tenho que fazer e não faço mesmo assim. Por quê? O que está acontecendo comigo? Eu devo estar funcionando muito mal, deve ser um problema comigo. Então, isso é um prejuízo abstrato, né? A gente pode colocar assim, traz um sofrimento psíquico. E aí, automaticamente, torna-se, então, um comportamento inadequado para a pessoa que vivencia. E é assim que a procrastinação, então... Peraí, ué, que não passou. Pronto. Assim, então, que a procrastinação ela vai aparecer na clínica, né? Ela vai aparecer como quase um problema com vida própria, né? Que é assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas uma força externa, ela me domina e eu não faço. Então, é como se a procrastinação tivesse uma vida própria. É assim que normalmente aparece, pelo menos na minha experiência na clínica. E o convite que eu faço aqui é para a nossa postura ser uma postura de não comprar de cara essa ideia do nosso cliente. Então, a gente começar primeiro com uma postura de um olhar para além dessa incompreensão do cliente. Claro que o cliente chega falando, não sei porque eu estou funcionando assim, e a gente poder falar, ok, deixa eu só entender um pouco mais além. Entendi que isso está em sofrimento, então, como traz aqui embaixo, né? Validar a dor do nosso cliente, entendi que isso traz um sofrimento. Realmente deve estar difícil não conseguir fazer uma coisa que é importante para você, mas é um grande desafio, porque a gente vai validar essa dor e, ao mesmo tempo, a gente precisa investigar essa função também. Sim, isso está acontecendo, isso traz sofrimento, mas para que será que isso está acontecendo? Qual será que é o ganho, por mais torto que pareça, por mais doido que pareça, mas qual será que é o ganho que essa procrastinação pode estar trazendo para a vida dessa pessoa hoje? Porque a procrastinação, a gente vai entender aqui, e aí a gente já está falando de um olhar muito da Gestalt terapia, que ela aparece como um sintoma. E um sintoma, como a gente sabe, é o melhor ajustamento possível na busca pela saúde. Então, trazendo de uma forma mais concreta para as contribuições da Gestalt terapia, como eu estava falando, então, antes retomando, o sintoma ele é uma tentativa inicial por uma busca de autorregulação. A gente também, o convite aqui é para a gente também entregar esse olhar para a procrastinação. Beleza, a procrastinação é um sintoma, mas esse sintoma ela é uma tentativa inicial de busca pela autorregulação. O nosso trabalho, nosso objetivo no processo terapêutico é justamente ajudar a ressignificar esse sintoma e experimentar novos modos de agir no mundo.
Então, perguntas que a gente precisa ter, né? Acho que a gente, para cuidar da procrastinação quando ela aparece na clínica e na nossa vida pessoal também, já pode aproveitar, qual é a função dessa procrastinação na vida dessa pessoa hoje? A qual busca por saúde a procrastinação ela se propõe a atender originalmente. Então, em algum momento, ela pareceu ser saudável. Agora, ela também traz prejuízos, mas tem alguma tentativa de saúde. Qual é essa tentativa de saúde? Quais outras opções mais saudáveis a pessoa poderia experimentar além dessa? Porque essa pode ser uma tentativa de saúde original, mas também está trazendo prejuízos. Um outro ponto que eu trago aqui para a gente pensar sobre a procrastinação, deixa eu só fechar aqui, sobre a procrastinação, e a relacionando com o olhar da Gestalt terapia, é emprestar o olhar que a gente tem na Gestalt terapia para a resistência, emprestar esse olhar para a procrastinação também. Então, o que a gente fala quando a gente fala da resistência, né? Os posters, eles vão falar que a resistência tradicional, ela num olhar tradicional, né, ela é assim, funciona assim, a gente tem um objetivo específico para alcançar, que a gente sabe qual é, então eles trazem os exemplos, né, como visitar um amigo, fazer a lição de casa, escrever uma canção, e aí qualquer força intrapessoal que interfira nesse movimento, a gente tentar alcançar esses objetivos, ela é uma força que é chamada de resistência, na compreensão tradicional, né? Então a resistência à compreensão tradicional é uma barreira teimosa que é estranha ao comportamento natural da pessoa, porque no comportamento natural era só para ela se direcionar ao objetivo que ela entende como certo. E aí vocês percebem que essa é uma definição que ela conversa com procrastinação, né? A procrastinação também está falando de alguma forma nisso, que é a gente tem alguma coisa que a gente acha que é o certo de fazer, mas existe alguma força dentro da gente que faz a gente não fazer. A gente leva a gente para o outro caminho. Então, me parece que tem alguma relação aí. E aí, de uma forma mais concreta, né, fazendo uma comparação entre a compreensão tradicional e a compreensão da Gestalt terapia, pensando aqui na resistência a princípio, a resistência, como a gente acabou de ver na compreensão tradicional, então, é uma coisa ruim, é um inimigo a ser combatido, é um obstáculo a ser superado, existe um objetivo certo e a resistência leva a gente para um objetivo errado, impede a gente de alcançar esse objetivo certo, então a resistência deve ser removida. Isso na compreensão tradicional. Quando a gente vai pensar na procrastinação, ela tem uma configuração muito parecida. Então, a procrastinação para a compreensão tradicional, né, como a gente falou aqui no início da apresentação, a compreensão tradicional da procrastinação é algo ruim, é um inimigo a ser combatido, é um obstáculo a ser superado e a procrastinação tem que ser removida. Então, tem aqui muita semelhança com a forma da compreensão tradicional de olhar, tanto para a resistência quanto para a procrastinação. Quando a gente fala da compreensão na Gestalt terapia para resistência, a Gestalt terapia vai entender, olhar para a resistência, por exemplo, como uma força criativa, em vez de ser algo ruim. Vai entender que a resistência ela existe para ajudar a lidar com alguma dificuldade que está sendo vivenciada. E que a resistência, em vez de tentar ser removida, ela precisa ser compreendida, apreciada, investigada e conhecida. E o meu convite aqui é que a gente possa pensar a procrastinação nesse mesmo lugar, emprestar esse mesmo olhar para a procrastinação. A procrastinação sendo uma força criativa, a procrastinação existindo para ajudar a lidar com alguma dificuldade vivenciada. A procrastinação devendo ser, então, compreendida, apreciada, investigada e conhecida. E aí pode soar meio louco, né? Porque a gente está numa sociedade que fala, não procrastine, porque isso é muito ruim. E aí, para ficar mais didático, eu trouxe alguns casos clínicos que eu acho que eles ajudam a gente a entender esse olhar. Então, um primeiro caso clínico é de uma mulher, e aí eu não vou trazer nem nomes, né, mas são casos clínicos do meu consultório mesmo, é de uma mulher, uma adulta já, mais madura, e ela chegou no consultório, a queixa dela principal que trouxe ela para o consultório foi, adivinhem, procrastinação. Chegou falando, não aguento mais, há 2 anos na minha vida eu estou procrastinando os meus estudos. Eu nunca fui assim, eu sempre estudei muito, mas há 2 anos eu só sei procrastinar nos estudos, isso está muito ruim, eu não me reconheço mais, eu não sei quem eu sou, estou sofrendo muito por essa procrastinação nos estudos. E o que me chamou muita atenção foi o que aconteceu, então, né? De 2 anos para cá, que de repente você passou a procrastinar. Então, em vez de falar, é verdade, Fulana, vamos fazer então parar de procrastinar, eu falei, vamos entender o que houve, né? De 2 anos para cá. E como está a sua vida há 2 anos? Como é que estava a sua vida antes de 2 anos, depois de 2 anos? E no que ela foi contando, ela foi se dando conta que de 2 anos para até então,
A vida dela tinha mudado muito. Antes desses 2 anos, ela vivia sozinha, ela morava sozinha, então era ela por ela. De 2 anos, nesse marco aí de 2 anos, o que aconteceu? Ela passou a assumir os cuidados de uma neta, que o filho dela ficou impossibilitado de assumir esse cuidado, e ela passou a assumir o cuidado de uma neta, e ela passou a morar com um companheiro que era seu namorado, passou a morar na mesma casa que ela. Então, se antes ela vivia só por ela, agora ela tinha na logística dela mais 2 pessoas envolvidas ali na casa. Quando ela foi falando isso, ela foi percebendo que a vida dela mudou, tcharam, de 2 anos para cá. E aí, quando eu trago aqui, né, conceitos da Gestalt terapia usados nessa condução, um trabalho com ela foi dela se dar conta da atual hierarquia de necessidades dela. Porque se 2 anos atrás os estudos ocupavam um espaço lá em cima na hierarquia de necessidades dela, agora parecia que não ocupavam mais. E aí ela foi percebendo que agora, né, naquele momento, então, da vida dela, quando ela queria, eu perguntava para ela, quando você vai estudar, em vez de estudar, o que que você faz? Ela, eu fico deitada, descansando. Só que o que ela percebeu é que realmente a rotina dela estava muito mais exaustiva e que não fazia mais sentido na vida dela estudar tanto quanto ela estudava 2 anos atrás. A gente foi trabalhando também nesse olhar da teoria organísmica de Goldstein, que era entendendo que o organismo tende a se autorregular e buscar pela saúde. Só que o que estava acontecendo? Então, o organismo dela estava regulado, ele estava fazendo o que ela precisava fazer, que era descansar em vez de estudar. Mas ela estava seguindo numa lógica dos deverias da vida, mas eu deveria estudar. Então, independente do contexto que tenha mudado, eu deveria estudar. Logo, estou procrastinando. Tá, e aparece a queixa da procrastinação, mas, na verdade, o que estava acontecendo era uma falta de contato com as necessidades reais dela. Então, vocês percebem como que a procrastinação ela indica um olhar, ela indica um caminho de algo que não está funcionando bem na vida da pessoa. E se a gente direcionar a energia para conhecer o que está por trás da procrastinação, a gente consegue ajudar mais os nossos clientes. São 3 casos clínicos, esse aqui é o segundo, ele também é muito curioso. É um caso clínico de procrastinação no trabalho. O que aconteceu com essa cliente? Ela falava que ela falava assim, Thaís, eu estou trabalhando e do nada, vocês sabem, né, gente? Quando o cliente chega falando do nada, é tudo, menos do nada. Mas ela falava, do nada, me dá uma vontade louca de levantar e lavar a louça. Estou trabalhando, mas eu preciso levantar e arrumar a casa. Eu preciso levantar e lavar roupa. E fazer faxina. E aí eu fui investigando, mas o que houve, né? Foi na época da pandemia, então eu fui investigar. Será que é aquela mistura, né, de trabalho e o trabalho e a vida pessoal no mesmo ambiente? E isso daí acabou confundindo um pouco, né? Enfim, ela falou, não, já trabalhava de trabalho remoto antes, não é isso. Fui entender o que podia ser, mas nada justificava essa nova configuração. Eu falei, vamos fazer, eu trabalhei com ela, né, nesses conceitos aqui da Gestalt terapia, e trabalhei usando o principal conceito do aqui e agora. Eu falei, vamos viver então aqui e agora, vamos simular o que acontece com você no seu trabalho. Imagina que você está trabalhando, nananana, até a hora que dá a vontade louca de lavar a louça. E ela foi, tô trabalhando, nanana, pronto, me deu a vontade louca de levantar e lavar a louça, Thaís. E a gente voltou, falei, o que você estava fazendo? Nessa hora no trabalho, o que você estava fazendo? E ela foi se dando conta. Nessa hora, eu estou fazendo uma tarefa específica no trabalho que eu não sei fazer. E como que você se sente, então, cliente, quando você está fazendo essa tarefa? Me sinto muito burra fazendo essa tarefa. E aí, gente, na hora que ela se sente muito burra, de repente dá uma vontade louca dela sair dali. E aí ela está procrastinando. Só que o que a gente foi entender, então, eu fui explorando, porque o que me pareceu, usando um outro conceito da Gestalt terapia, estava com uma cara de que aquilo não era só aquilo, parecia que tinha algo mais profundo por trás. E eu perguntei a ela se essa sensação de se sentir burra era algo comum na vida dela, se ela já tinha experimentado isso antes, e qual a lembrança mais antiga que ela tinha de quando ela se sentiu assim, burra e incapaz. E aí, isso começou a emocionar ela, porque ela se lembrou de uma situação na infância, em que ela foi fazer um dever de casa com a mãe dela, ela não sabia fazer o dever de casa, e a mãe dela chamou ela de burra, agrediu ela fisicamente, e ela remeteu a essa sensação. Então, ela falou que quando ela se deparava com isso no trabalho, ela se deu conta, né, que quando ela se deparava com essa sensação no trabalho, isso era tão aversivo que ela precisava sair, se retirar da situação. E aí, ela o quê? Procrastinava. Olha a procrastinação aí de novo. Mas, na verdade, essa procrastinação, ela era um sintoma de novo, ela era sintoma de uma ferida existencial
muito mais profundo. E o que a gente foi trabalhar foi justamente essa ferida existencial. A gente foi trabalhar essa situação inacabada da infância, como ela lida com essa autocobrança. A gente teve mil coisas para trabalhar a partir dessa procrastinação teimosa que do nada acontecia. E um último caso clínico é também a procrastinação no trabalho, né? É muito comum aparecer procrastinação no trabalho, nos estudos, mas também aparece na minha clínica procrastinação com tarefas domésticas, né? Sempre com as obrigações. E esse caso clínico ele é um pouco diferente, porque a cliente ela chegava falando o seguinte: Thaís, eu não consigo fazer nada. Não era só uma tarefa, eu não consigo fazer nada. Eu passo o dia inteiro sem fazer nada. Ela estava no período de experiência do trabalho. Ela falou: se eu não entregar as coisas que eu tenho que entregar, eu não vou passar no período de experiência. Se você mandar embora, vai ser horrível. E mesmo sabendo disso, eu não consigo trabalhar. Eu só fico procrastinando o dia inteiro. E aí, gente, quando chega isso no nosso consultório, não sei se é com vocês, mas comigo eu tenho que dar uma respirada de pensar, tá, calma, isso tá muito assim para ela, mas eu preciso olhar além, né, para a gente não ser engolido pelo desespero do nosso cliente. E aí fui entender com ela, principalmente usando um conceito de figura e fundo, né? Qual é o fundo daquela figura daquela procrastinação? E o fundo específico dessa cliente era o seguinte: ela se inscreveu para uma vaga para a qual ela disse que ela tinha experiência que ela não tinha, na verdade, né? Ela deu uma exagerada no currículo. E aí, quando chegou na hora da prática, do vamos ver, adivinhem, ela não sabia fazer o que ela falou que ela sabia fazer. E isso estava deixando ela muito ansiosa, porque ela previa o caos, né? Ela previa, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, eu não consigo fazer nem a primeira etapa, não vou conseguir fazer a segunda, não vou conseguir fazer a terceira, vou ser mandada embora, vai ser horrível, eu não vou ter emprego, eu vou ter que sair de casa, Então, isso ia escalonando num nível e ela não isso paralisava ela, não conseguia fazer nada. Então, o que eu fui percebendo ali é que, na verdade, essa procrastinação era um sintoma ansioso. E, para falar disso, eu trouxe um pouco mais aprofundado, que é a gente olhar para a procrastinação e a ansiedade, e essa relação que eu acho que faz sentido a gente entender isso um pouco melhor. A ansiedade, ela é aqui de acordo com o Enio Brito, no livro dele que ele fala sobre ansiedade, a ansiedade ela é um produto dessa tensão entre o momento atual e o momento futuro, né? A gente está agora e no futuro, o que acontece nesse meio tempo gera uma tensão. Nessa tensão, o ser humano tenta prever esse futuro. E aí, essa previsão, ela pode vir como uma hipótese ou como uma certeza. Então, o Enio Brito explica que se vem como uma hipótese, é uma ansiedade saudável. Se vem como uma certeza, é ansiedade patológica. No caso da ansiedade patológica, quais são as consequências? Para a pessoa, ela pode evitar, ela pode tentar controlar e ela pode acabar num impasse. E nesses casos, o Enio Brito explica que não é necessariamente uma fuga, mas um impasse porque a pessoa evita o contato com o que pode provocar a vivência da ansiedade. Então, ela só fica no impasse, não tem o que fazer. Que, no caso, como se a gente for pensar, é muito parecido com o que aconteceu com a minha paciente, com essa minha cliente. Então, ao projetar esse futuro, né, de não vou conseguir fazer as tarefas, executar as tarefas no trabalho, essa paciente sentia muita ansiedade, principalmente porque, também de acordo com o Enio Brito, uma das causas da ansiedade, das principais causas, é a falta de confiança nos próprios recursos para lidar com uma tarefa que é relevante para a pessoa. Adivinhem, essa cliente, ela não sentia, né, confiança nos recursos dela, porque de fato ela não tinha. Ela realmente estava numa situação mais delicada, mais conflituosa para ela mesma. Então ela não confiava nos próprios recursos dela, e aí o medo dela de lidar com o futuro era tão grande que ela evitava o futuro. Como? Procrastinando. Mais uma vez, a procrastinação não era o problema da coisa. Alguém está falando comigo? Não. Tá. Eu travei, gente? Não. Pronto, para mim tá tudo bem. Obrigada, beleza, obrigada aí, Bem. ou alguém que falou, ótimo, obrigada. Então, mais uma vez, a procrastinação, ela era um sinal de que alguma coisa não estava indo bem. Ela é a fumaça. A gente tem que procurar o fogo, né? E não só abanar a fumaça para ver se a fumaça sai. A gente tem que ver o que está acontecendo onde está esse incêndio. No caso nesse terceiro caso clínico dessa cliente, o trabalho que eu fiz com ela foi justamente da gente olhar, tem um todo, né? Esse todo que parecia assustá-la, a gente foi dividindo esse todo em pequenas partes. Então, tudo bem, parece um todo muito assustador. Vamos olhar para a primeira tarefa que você tem para fazer? Como você pode lidar com a primeira tarefa? A gente foi tentando diminuir para trabalhar no pequenininho e ela dar conta de fazer o maior.
Aqui, tá, aí, então, aqui são esses três casos clínicos que eu queria trazer para vocês, para explicar, acho que de forma mais didática, como que a procrastinação, ela pode ter uma função no nosso trabalho terapêutico. E aí, para resumir, eu trouxe, para resumir, assim, na verdade, para resumir um pouco aqui dessa fala, né? Então, para ter uma compreensão clínica mais ampla, quando a procrastinação aparece no nosso consultório como uma queixa, a gente precisa, então, desenvolver, é isso que eu estou trazendo como ideia, né, para a gente, desenvolver um olhar mais compreensivo, um olhar mais curioso, mais investigativo, além de ser só um olhar julgador junto com a pessoa, né? Realmente, a procrastinação é muito ruim, a gente tem que eliminá-la da sua vida. Não, vamos ter um olhar mais curioso, pode ser que ali tenha coisa para a gente trabalhar. E eu trouxe aqui alguns passos que de forma nenhuma eles esgotam o nosso trabalho com a procrastinação, mas eu acho que eles eles começam a abrir olhares, né? Então, primeira coisa, lembrar que a procrastinação não tem uma causa única e nem é de uma resolução tão simples como às vezes o cliente pode imaginar. O cliente chega falando, me cure da minha procrastinação, elimine ela da minha vida. A gente acolhe, vamos olhar para isso, claro, mas sabendo, a gente não vai arrancar a procrastinação na vida dessa pessoa porque ela tem alguma função, algo está acontecendo ali. Investigar se houve alguma nova configuração no campo para entender quais elementos entraram e quais elementos saíram, para que a pessoa precisasse evitar alguma coisa. Tá, gente, uma hora ela não estava procrastinando, de repente ela procrastinou. O que aconteceu? Alguma coisa mudou, né? Algo mudou nesse cenário, vamos investigar. A gente também precisa se certificar que se essa procrastinação talvez não seja um sintoma depressivo ou um sintoma ansioso, ansioso no caso, como eu acabei de falar nesse terceiro caso. A gente pode pensar no sintoma depressivo, por exemplo, já aconteceu também na minha clínica, de chegar cliente falando assim, eu procrastino muito, eu só procrastino a minha vida inteira. Ah, como assim? Me explica melhor isso. E aí a pessoa traz. Eu não tenho, eu não consigo levantar da cama, não consigo tomar banho, não consigo escovar o dente, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. Gente, isso é procrastinação, né? Ou isso pode estar falando de um quadro depressivo. A gente também precisa ter esse olhar para saber diferenciar do que isso está falando. E uma outra diferenciação também que a gente precisa fazer é verificar se o processo que aparece no consultório como queixa de procrastinação, talvez não seja uma sobrecarga real, porque a gente começou falando, né, na nossa sociedade que é ativa, intensa, produtividade é ali, vida louca, e às vezes a pessoa se programa para fazer 500 mil atividades num dia, aí ela não consegue, porque é humanamente impossível, mas ela fala, eu procrastino muito. Será que é uma procrastinação? Ou será que é só uma sobrecarga real que é ignorada pelo nosso cliente, pelo nosso paciente, por conta de uma exigência social de produtividade intensa? Então, a gente também precisa saber diferenciar isso para trazer o nosso cliente, para ampliar o olhar do nosso cliente aí para a queixa clínica da procrastinação. Eu vou fazer uma pausa aqui para ouvir vocês, depois eu volto para a apresentação para fechar. Peraí, vamos lá, fechar aqui, que aqui depois eu volto e deixa eu parar a apresentação. Deixa eu... Rafael, você colocou aqui para mim? Não, me fala. Temos alguma pergunta ou não temos? Senão eu posso... Ainda não. Eu estou acompanhando. Ah, não É, temos perguntas, tudo bem. a Quem quer gente falar? tem colocações, Thaís. Tem gente aí Ótimo! no YouTube, né, falando que acha muito interessante esse olhar, né, da Gestalt terapia sobre a procrastinação, né, relacionando sintoma e contexto vivenciado, ou seja, a utilidade do procrastinar enquanto ajustamento criativo. Tem outras pessoas também achando interessante, né, nunca que não tinham pensado, né, nesse olhar, por esse lado, e é bastante isso. Beleza. O Márcio colocou aqui uma dúvida, ele falou assim, seria um sintoma no TDAH? Márcio, é algo que a gente tem precisa olhar, né? Não dá para a gente ter uma definição a priori das coisas, né? Mas seria algo para a gente investigar. Será que isso, o que a pessoa está chamando de procrastinação, pode ser, na verdade, algo para ser investigado melhor como um transtorno, de repente? Então, ótimo você trazer essa nova possibilidade, né, aí de discriminação, né, para a gente fazer um diagnóstico diferencial. É procrastinação ou, de repente, é um sintoma que essa pessoa tem de um transtorno, de um déficit de atenção, de hiperatividade, pode estar também relacionado a isso.
a gente é isso, né? Acho que isso abre, né, para a gente pensar em do que é essa. A procrastinação é só procrastinação ou ela é alguma coisa a mais? É uma ótima contribuição. Gente, vocês que estão aqui no Zoom ouvindo, o silêncio é porque vocês estão digerindo, né? O silêncio é porque está fazendo algum sentido, não está fazendo sentido? Como é que Queria tá? Alguém fazer quer uma levantar a mão para pergunta. fora? Diga, Vitor, Posso? claro. Nesse terceiro caso, você falou que você ajudou a cliente, né, a pessoa atendida, a também, depois de fazendo todo esse processo, mas também ajudou ela, então tem essa tarefa. Vamos ver o que você pode fazer. Como que foi isso? Porque, assim, eu estou iniciando o estudo de Gestalt, tá bem? Por isso que é uma dúvida Claro. talvez até besta. Mas, assim, quais recursos? Como que foi? Porque até o momento eu ainda não cheguei num estudo que mostrasse pela Gestalt como lidar com uma coisa mais prática. E é uma coisa que eu gosto muito, então eu queria saber como que foi, como que funcionou e funciona para você. Ótimo, Vitor, ótima pergunta. Gente, se alguém tiver mais dúvida, pode levantar a mão, que daqui a pouco eu abro para vocês. Então, eu vou te falar só de um outro ponto que eu acho que é importante, você falou e eu me lembrei. Um trabalho que eu fiz com essa cliente também foi a gente buscar a responsabilização, que é ela se dar conta da situação em que ela se colocou. Ela sabia que ela estava se candidatando para uma vaga que ela não tinha experiência, falando que ela tinha experiência. Então a gente foi, tá, olha, isso daí é uma consequência, né? Assim, quando você toma essa escolha, você se coloca numa armadilha. Então, você está vivenciando isso agora. E aí, na prática, esse trabalho, Vitor, com ela, foi um trabalho sabe, respira fundo e vamos com calma. Sabe quando você fala assim, não sei se você já vivenciou, imagino que sim, não sei, talvez não, mas imagino que sim, porque é uma vivência muito, muito comum na questão de terapia, que é o respira, sente seu corpo, sente o seu pé, sente o seu tornozelo, sua canela, e você vai identificando parte por parte. O que eu fui fazendo com ela foi uma coisa parecida, mas no trabalho. Respira, eu tô aqui com você, vamos com calma, tá? E eu fui descrevendo com ela o trabalho dela, dessa forma mesmo. Me conta o que que tem, o que que parece muito aversivo, qual é esse grande todo que você tem muito medo. Aí ela contou lá no final, tenho muito medo de tal coisa. Tudo bem. Se fosse, porque o contexto dela foi o seguinte, ela falou que ela tinha experiência numa área, mas ela não tinha experiência naquela área. Ela até tinha a experiência da coisa, mas não naquela área. E aí eu fui trazendo para ela os recursos que ela tinha, ajudando ela a se reconectar com os recursos que ela tinha. Então, se fosse no trabalho, na tal área que você sabe fazer, como você faria isso? E aí ela foi trazendo, não, se fosse em tal área, eu faria isso, isso, isso e isso. Tá, agora voltando para essa área nova, como que você pode pensar nesse recurso para usar nessa área nova? Ah, não sei. Tem alguém que você conhece que pode te ajudar? Vamos explorar recursos do seu meio também. Vamos explorar heterosuporte. Quem poderia te ajudar a fazer isso? Você poderia procurar. Aí ela falou, pô, eu poderia procurar no YouTube como é que faz isso. Ótimo! Vamos procurar então no YouTube como é que se faz isso. Então a gente foi trabalhando parte por parte. Então, a ideia, Vitor, era principalmente ela se dar conta dos recursos dela. Era esse o principal objetivo. Ela reconhecer quais recursos ela tinha para lidar com aquela dificuldade. Porque na ansiedade ela não estava encontrando os recursos. Parecia que ela não tinha recursos para lidar com a coisa toda que parecia muito amedrontadora. Então, eu fui voltando no pequenininho com ela para ela se dar conta desses recursos e desse jeito, assim, tá? Qual é o nome do problema? O nome do problema é tal. Ok, pensando nesse problema, quais recursos que você pode ter, o que a gente pode fazer? Então, realmente fazendo essa diminuiçãozinha assim, do problema para ele virar, em vez de ser um grande problema impossível, virar pequenos problemas possíveis. Te responde, Vitor? Sim, eu achei também muito interessante porque eu fiquei pensando em como outras abordagens talvez fariam. E eu percebi realmente uma tradução, como a Gestalt faria, né? Por exemplo, trazer a responsabilidade para ela, trazer para ela entender os recursos que ela tem, as potencialidades, e não, por exemplo, não criticando outra abordagem, mas a TCC teria como? Tem os recursos da TCC, então, ó, vamos fazer assim e tal. Aí é um terapeuta muito mais que ele vai sei lá, trabalhar habilidades, você trouxe as potencialidades dela e a Isso. responsabilidade para ela trazer. Ah, achei muito, muito legal, adorei. Ele respondeu, obrigado. Ótimo, isso mesmo. Nada, imagina. Até porque, gente, eu nunca teria pensado em procurar no YouTube, eu nunca lembro dessa opção. Então, que bom que eu perguntei para ela e ela pôde conectar com isso, né? Eu não teria. Lorena, você levantou a mão, quer falar? Tô só olhando aqui. Oi, Oi, Lorena. Oi. é, assistindo a palestra, né?
vendo o caso da menina lavando louça e eu aqui também dando meu jeito, fazendo as coisas ao mesmo tempo, mas para não perder. Nossa sociedade, Lorena, é isso mesmo. E Uhum. aí eu fiquei pensando muito, como é possível criar um paralelo entre a questão da procrastinação com o adoecimento voltado para o burnout. Uhum. Tem muita Eu conexão. Você queria pensou em alguma coisa? Fala. Não, eu queria ver um pouquinho como que vai percebendo essa escalonação, sabe? Eu queria saber de você. Claro, ótimo ponto também, Lorena, que você trouxe. Acho que quando você fala isso, né, eu ainda não tinha olhado por esse prisma, né, e eu acho muito interessante essa contribuição que você traz, porque eu acho que isso fala muito com aquela parte que a gente estava falando da sobrecarga. O burnout está muito relacionado a essa sobrecarga de trabalho. Então, a gente precisa estar muito atento para essa pessoa, acho que isso liga com isso, né? Essa pessoa, ela está procrastinando ou ela está num processo de adoecimento laboral tão grande que ela está se exigindo, se demandando coisas que são impossíveis dela alcançar, está adoecendo, está chamando isso de procrastinação, mas na verdade ela está adoecendo no trabalho por sobrecarga, por desconexão, porque é algo que está muito difícil. Então, eu acho um ótimo ponto que você trouxe para a gente também estar com isso em mente. Tá? Eu ia, minha vontade agora é voltar na apresentação e ir abrindo, né? Assim, se certificar se não é sintoma depressivo, sintoma de ansiedade, sintoma de Uhum. TDAH, burnout, porque é isso, né? A procrastinação, ela pode, na verdade, estar mascarando um monte de outras coisas. E o burnout, inclusive, ótima contribuição a sua. Tá bem, obrigada. Obrigada, viu? Rose, eu vou ler você, eu vou ouvir você, deixa eu só ler aqui. Iane falou assim: percebo que, ao mesmo tempo que existe a exigência da produtividade, também tem o lado sedutor das redes sociais, em que ficamos presos por horas, vendo vídeos, curtindo, consumindo diversas informações, que pode ser também visto como procrastinação. Com certeza, Iane, isso daí é uma das coisas que mais aparece como procrastinação. Eu procrastino muito porque eu fico lá rolando feed eternamente. E é isso que eu falei em algum momento aqui nessa apresentação, que para a nossa sociedade isso é interessante. É interessante que a gente esteja ali consumindo, inclusive conteúdo, ali preso, viciado num negócio que a gente não consegue sair. Porque, mais uma vez, a gente não se conecta com a gente se conecta com o consumo de conteúdos, de vidas de pessoas que parecem incríveis, a gente se perde da gente. Aí a gente vai fazer o quê? Continuar consumindo conteúdos ou produtos, serviços. E isso faz a nossa engrenagem girar, né, gente? Então, assim, a sociedade quer mesmo que a gente continue nisso. É o nosso trabalho terapêutico, é justamente convidar o nosso cliente para sair dessa lógica, né? E o Vitor falou muito mais sobre o campo vivencial nesse caso. É, exatamente, Vitor. E diga lá, Rose, pode falar. Bom dia. Eu só para continuar esse raciocínio que a gente está falando aqui, como a procrastinação como um sintoma neurótico, né? Que a gente Uhum, está falando muito a gente tem que lembrar que a gente está colocando a Gestalt terapia. Nosso trabalho na Gestalt terapia é cuidar da relação, né? Então, sim. esse sintoma vem da relação com isso tudo que a Lorena, que o Vitor, que você está trazendo, de que nós somos hoje cobrados a sempre produzir aos likes nas redes sociais, né? E como eu recebo no consultório, muitas pessoas preocupadas e assim, muito profundamente em sofrimento, porque não conseguem corresponder a isso. Né? Ficam ali naquela sensação de estão sempre devendo alguma coisa, né? Estão sempre atrás, correndo atrás do prejuízo, né? E muitas vezes não conseguem nominar isso como procrastinação, né? Consegue nominar isso como uma culpa, porque não consegue dar conta de fazer tudo isso. Então, a gente também precisa olhar para isso tudo que você está colocando, no sentido de que neurose é essa que está aparecendo aqui, né? Por que essa pessoa está nesse sofrimento? Estira sono, né? Desenvolve burnout, como a Lorena comentou, né? Ela Com vai ter certeza. uma série de compulsões, enfim, vão trazendo outros tipos de sintomas, de padecimento daquela condição, que vai fazendo com que a pessoa se sinta cada vez mais, vai diminuir a autoestima, enfim, vai trazendo uma série de questões. Mas muito resultado, eu entendo, né, como consequência dessa cultura que nós temos hoje, né, dessa sociedade que tem que nos que o nosso sucesso é sinônimo de quanto mais, melhor. Sim. Né? É isso que nos valoriza hoje.
Então, isso muito que eu ouço na clínica, né? E que é muito difícil para a pessoa fazer esse caminho inverso, de entender da onde que isso tudo começa, né? É um processo mesmo de formiguinha para a gente ir voltando e falando para a pessoa, olha, começa aqui, né? Uhum. Acalme-se, vem para cá, né? E como isso vai trazendo muito sofrimento para a pessoa. Então, só somando o que você tá trazendo. Ótimo, Rose, muito obrigada, ótima contribuição. É bem por aí mesmo o nosso trabalho, que é o que eu falo, né? Nosso trabalho é a gente explorar o fundo também. Aparece a culpa como figura, mas que fundo é esse que a culpa, com que a culpa aparece? Não dá para ser desconsiderado, a gente precisa explorar isso, a gente precisa desenhar esse contexto, né? Entender de qual fundo que essa figura emerge. E aí é isso que você está falando, gente. E assim, no consultório, por mais que o nosso cliente chegue com a queixa da figura, nosso papel é claro, eu sei que isso mas então, assim, isso não aparece do nada. Vamos olhar para o processo todo em volta disso, porque você não é um ser solto no universo flutuando. A sua queixa ela está existindo num contexto, né? Ótima contribuição, obrigada, Rose. Aí o Rafael colocou aqui, ele trouxe uma dúvida do YouTube, né? Da Isa. A ideia seria olhar para a procrastinação como figura e ir tentando compreender o fundo, que é diferente para cada pessoa que procrastina, não é isso? É exatamente isso, Isa. Uma ótima compreensão que você pegou aí dessa ideia do tema hoje. É bem isso, é entender a procrastinação aparecer como figura, mas e aí? Né? Qual é o fundo disso? O que tem por trás? Qual é a função dessa procrastinação? Para que essa pessoa está procrastinando? E quando a gente fala para quê, é um para quê de ela tem algum ganho nisso. Thaís, mas ela está falando que isso está só fazendo mal para ela. Claro, porque o nosso cliente neurótico vai chegar falando que está fazendo mal para ela. Mas é o nosso papel, com muito cuidado, com muita curiosidade, muita compreensão, entender. Mas tem algum ganho, porque senão ela não estava fazendo isso. Que é uma coisa que eu gosto de falar, Isa, a partir da tua fala aí me lembrei, que é o seguinte: procrastinar tá ruim, mas tem alguma coisa que tá pior. Porque senão não tava procrastinando. Então, é entender o que tá pior. E aí, no caso aqui que eu tô falando desses 3 casos clínicos, então, por exemplo, no primeiro caso clínico, o que estava pior? Estava pior se dar conta, em vez de procrastinar, estava pior se dar conta que a vida dela mudou e que agora ela não tinha mais o que fazer, ela ia ter que se reconfigurar. Era melhor procrastinar do que se dar conta disso, porque isso é pesado, se dar conta. No caso da segunda, que ela lembrou da questão da infância, o que era melhor procrastinar do que se haver com a dor de se sentir burra, do que esse sentimento trazia para ela. Era ruim procrastinar? Era muito ruim, mas se deparar com essa dor era pior. No caso da terceira cliente, era ruim procrastinar? Era muito ruim procrastinar, mas ainda era pior se dar conta de toda a situação que ela estava vivendo e de nomear isso, de repente, como uma ansiedade, se apropriar pela responsabilidade dela na armadilha que ela tinha criado. Procrastinar ainda era melhor do que se deparar com o não vou conseguir fazer esse jeito e vai dar muito ruim na minha vida. Assim, sempre tem alguma coisa pior. Procrastinar pode estar acontecendo e pode ser ruim, mas sempre tem algo que é pior e aí a pessoa está precisando procrastinar. Então a gente tem que entender qual é o pior. Que aí torna a procrastinação boa. Não boa, né, gente? Vocês entenderam, tem esse ganho. Eu vou... Não sei se tem mais alguém querendo falar aqui. Eu já li aqui essa pergunta da Isa. A gente tem aqui mais uns minutinhos para fechar. Eu vou voltar. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Posso voltar à apresentação? A Rose a sua mão está levantada, era adiante, né, Rose? Já entendi que era adiante. Beleza. Vou voltar para fechar aqui, então, a apresentação. E aí, depois, se tiverem mais comentários, a gente ainda pode fazer. Tem alguns minutinhos ainda, mas vamos lá. Justo uma tela cheia. Então, gente, como a gente está falando aqui, né, como essa apresentação toda foi caminhando, respondendo, né, a pergunta inicial desse tema, né, que e aí, a procrastinação, ela é ou não é a vilã da história? Ela é vilã ou ela é aliada? A ideia aqui, o convite que eu trouxe para vocês então hoje é entender que a procrastinação, ela não é a vilã da história. Assim, não é como eu falei, ela é fumaça, a gente tem que olhar para o fogo. Ela pode estar ruim, mas tem alguma coisa pior. E a gente precisa ter esse olhar compreensivo e curioso para explorar, para não ser engolido pelo desespero do nosso cliente. A procrastinação, então, ela não é a vilã da história. Ela não é uma entidade que tem uma vida própria e domina o nosso paciente. Ela
não é. E a gente precisa, de uma forma compreensiva, apreciativa e investigativa, entender que a procrastinação, ela se confirma como uma importante via de trabalho terapêutico, que pode indicar para a gente caminhos de mais saúde na vida do nosso paciente, na vida do nosso cliente. Então, eu vou fechar aqui, né? Aqui são as referências que eu trouxe nessa apresentação especificamente aqui hoje. Quem quiser tirar print, enfim, pegar isso daí para ver também, são materiais bem bacanas. E aí eu vou fechar com uma frase que eu faço uma brincadeira, assim, com o poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Que ele fala, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu troquei aqui por procrastinação, então no meio do caminho tinha uma procrastinação e tinha procrastinação no meio do caminho, porque da mesma forma que no poema, né, a gente pode achar que pedras são ruins, mas elas vão aparecer no meio do caminho, né? A procrastinação, ela vai aparecer no meio do caminho. A gente vai se haver com elas na nossa vida pessoal, na vida do nosso cliente. Sim, elas vão estar ali. Então, o que a gente vai fazer com elas quando elas aparecerem, quando as procrastinações da vida aparecerem? Coloquei aqui os meus contatos. Quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem, pode me mandar e-mail, fique à vontade. E aí, então, agora eu termino a apresentação de vez. Gente, deixa eu fechar aqui e eu vou voltar para a tela para falar com vocês. Então, agora sim, a gente termina a apresentação. Em ponto, hein, Thaís? Estava Que bom. preocupada com o horário, né? Deu tudo certo. Assim, adorei sua apresentação, adorei o tema. Gostei da interação de vocês também, pessoal, assim, foi bom saber que aí mexeu, né? Alguma coisa, e é um assunto tão atual, né? Tem gente pedindo para você repetir os contatos, Eu vou fazer isso agora. Peraí, Carol, quando você tá? vai falando, pode falar que eu vou repetindo. Eu vou Isso. botar aqui. Então, agradeço. Ó, Show, gente, show. contatos, quem quiser tirar print. Pode falar, Carol, eu vou voltar daqui a pouco nas de referências, Vitor. Não, tudo bem. Quem quiser tirar print, anotar. Instagram tem, Thaís? Então, gente, meu Instagram é pessoal. Eu não falo nada de, Não, tá de não, tá psicologia, aí eu não. nem coloco. Se quiserem me procurar no Instagram, assim, vocês vão ver minha vida pessoal só, mas se quiserem, fiquem à vontade também. É só, acho que é Thaís Cravo ou Thaís.cravo, é só isso. Deixa eu Não, voltar eu tô aqui na. perguntando mesmo, porque é atualidade, né? Com certeza, com Todo certeza. mundo hoje vive no Instagram. Aí a Mas aí, cobrança da como Carol pessoal, comigo, gente, ó. Tô sem brincando, Carol. cobrança, sem cobrança, sem cobrança. Tô Cada um. brincando. E a gente tem esse tema, né, aqui no Congresso também, sobre o Gestalt terapeuta, né, nesse lugar das redes. E É. assim, hoje é um tema polêmico, né? A gente falou um pouco sobre isso ontem na abertura. Mas É. voltando ao seu tema, eu adorei, assim, muito obrigada a todos que participaram, que estão aqui. Muito obrigada ao pessoal do YouTube. Rafael, ficou mais alguma pergunta aí? Mais alguma colocação? Não? Então, é isso, gente. Podemos fechar. Muito obrigada, Obrigada, Thaís. pessoal. Adorei estar aqui Excelente com palestra. vocês. Que bom, fico feliz de estar aqui. Obrigada pela participação e pela presença de vocês. É, acho que é um tema super importante para a gente olhar, como todos aqui no Congresso. Então, que bom que vocês estavam aqui aí dedicados para a gente olhar para isso. Eu agradeço, viu? Sim, sim, muito obrigada também, gente. Olha, até a próxima sala, né? Vai ter aí ainda, o congresso ainda continua, hoje pela tarde e até a noite. Então, agora é um intervalozinho para o horário do almoço e mais tarde, 1h30, a gente está retornando. Muito obrigada a todos, gente. É isso. Tchau, 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 gente. tchau.